Deus, estamos diante da Tua palavra esta noite. Queremos ouvir a Tua voz. Pai, em um momento de tantas incertezas, em um momento de tantas lutas, privações, dificuldades, sabemos que o que pode alentar, trazer paz e conforto ao nosso coração é a Tua palavra, Pai. Nos fortalecer, nos adestrar as mãos para a batalha e firmar os nossos passos. Nos ajude nesse momento, Pai, para que a Tua palavra fale aos nossos corações e nos fortaleça. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, Deus meu, Redentor meu, rocha minha. Deus amado, te peço, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Obrigado, irmãos. Irmãos, é um grande desafio para nós, como cristãos, entendermos que fomos chamados para viver uma vida espiritual. Sabemos que tudo nos convoca neste mundo a olhar apenas para as coisas físicas. Tudo nos chama a atenção para valorizarmos mais aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que as nossas mãos podem tocar, aquilo que a nossa boca possa sentir. E quando o ano passado senti ao coração a pregar sobre o livro de Atos, foi exatamente essa proposta, irmãos. Porque o livro de Atos fala de uma igreja controlada pelo Espírito. O livro de Atos fala da ação do Espírito Santo em meio à igreja. O livro de Atos fala do trabalhar do Espírito Santo na igreja, por meio da igreja, irmãos. Lucas, quando escreveu apenas um único livro, relatando os atos de Jesus Cristo e depois relatando os atos do Espírito Santo, entendemos o propósito pelo qual ele fez isso. Aquela ação de Cristo até a sua ascensão agora continuaria por meio da sua igreja, trazendo paz, trazendo cura, trazendo de fato alento, conforto e encorajamento agora ao mundo, fazendo uma diferença que de fato o mundo precisa ver em nossas vidas. E sabemos que não foi fácil para a igreja primitiva. E segundo um comentarista muito famoso, ele fala que a igreja sofreu 3 grandes ataques. Primeiro foi um ataque externo, onde os discípulos foram presos. Depois foi um ataque interno, por meio da enganação, da falsidade, da hipocrisia, por meio da situação de Ananias e Safira. E depois foi outro tipo de ataque, colocando uns irmãos contra os outros. Irmãos, nós não podemos desconsiderar o mundo espiritual. Nós não podemos viver como se a vida fosse apenas o plano físico. É estranho um pastor falar isso para uma igreja cristã. Mas isso, irmãos, acontece no meio cristão quando nós nos entregamos o coração totalmente às vaidades, às solicitudes e ao ativismo dessa vida. E a religião, a nossa fé não passa apenas de mera religião. A nossa fé, ela não passa apenas de mera religiosidade. E aquilo pelo qual fazíamos com prazer, satisfação, com alegria,
agora passa a ser algo obrigatório, que fazemos por apenas mero compromisso, ou uma agenda espiritual religiosa a se cumprir. O quanto isso furta de nós a ação de Deus, o quanto isso furta do seu coração, da tua vida, a ação do Espírito Santo. O quanto isso furta dos seus olhos em enxergar e perceber a ação de Deus na sua vida, a ação de Deus até mesmo nas pequenas e mais singelas coisas da vida. Tem um cantor gospel, e ele fez uma canção que me chama muita atenção, eu já cantei essa canção muitas vezes, eu não sei, não me lembro mais o nome dele, mas se alguém lembrar pode falar, que ele fez uma canção que é mais ou menos assim: quero ser como criança, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado à vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. É exatamente isso que eu percebo, não só na nossa atualidade, irmãos, na cristandade brasileira, mas mundial, o que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, e agora chega no Brasil, já chegou no Brasil há muito tempo. Essa questão de abandonarmos a sinceridade, abandonarmos de fato essa busca pela espiritualidade verdadeira, essa questão de a dúvida entrar no nosso coração e aos poucos nos tornando insensíveis às coisas espirituais e nos levando a um humanismo imperceptível, às vezes, para alguns. Lembro quando eu fiz o meu primeiro módulo do mestrado, o primeiro livro que eu tive que ler foi aquele livro de Nancy Pierce. Ela é doutorada, ela é pós-graduada e graduada em filosofia e teologia, e ela fez um livro chamado Verdade Absoluta. E nesse livro, muito bom, editado pela CPAD, ela fala de fato sobre uma cosmovisão, sobre a nossa visão de mundo, que é influenciado por tudo aquilo que você viveu na sua infância, por tudo aquilo que você viveu na sua adolescência, na juventude, por tudo aquilo que você leu, por tudo aquilo que você assistiu, por tudo aquilo que você ouviu. Então, você passa a crescer e recebendo lentes que vão moldando a sua forma de enxergar o mundo. E chegamos numa realidade tão cruel, que cada um tem a sua forma de interpretar a vida. Cada um tem a sua forma de olhar para certas questões da vida e falar: não, é dessa forma, eu vejo assim, eu vejo assim. Isso é tão perceptível hoje, principalmente dentro daqueles relacionamentos líquidos que Zygmunt Bauman, aquele sociólogo que escreveu um livro que ficou famoso e falado por todos, pastores, e comentado, um livro chamado Relacionamento Líquido. E ele deixa bem claro o que faz a liquidez de um relacionamento ser frágil, líquido, não ser sólido, é exatamente essas, são as meias verdades. Ou aquilo que nós podemos dizer: essa é a minha verdade. Não existe mais mentira. Não existe mais mentira. Eu lembro quando a Cássia estava fazendo a sua pós-graduação em psicopedagogia, ela fez uma matéria chamada Filosofia Clínica, que a premissa da filosofia clínica é assim: você nunca julgue que a pessoa está mentindo. Ela está falando a verdade dela. E você trata essa pessoa até que você vê que, de fato, a verdade dela não é condizente com a verdade que ela precisa viver. Irmãos, nós chegamos numa situação em que de fato, as coisas tão sutis entraram na nossa vida, no nosso coração, permearam a nossa fé, entraram na igreja, de forma que nós vivemos dessa forma até mesmo dentro da igreja. Isso não é algo recente.
Isso não é algo contemporâneo, porque faz parte da nossa natureza caída, pecadora, dessa natureza humana frágil, que muita gente fala quando erra e arrepende e quer se justificar, fala, não, errar é humano, eu sou humano, a minha humanidade é imperfeita. É essa natureza humana imperfeita que vem nos acompanhando desde a queda em Adão e provoca de fato toda essa consequência humanista em nós, tampando a nossa visão, nos dando uma visão de mundo distorcida, anulando verdades bíblicas que são absolutas para a nossa vida, para a nossa casa, nos enganando, dizendo que não há mais mentira, mas que há a sua verdade e outro tem a sua verdade. Indo na contramão, contra a palavra de Deus. Igual estão fazendo com tantas coisas dentro da nossa realidade, distorcendo não só a questão de verdade e mentira, de verdade absoluta, ou também a questão do amor, e tantas outras coisas que a Bíblia coloca para nós como premissa básica para uma fé saudável. Porque hoje, de fato, as pessoas vivem o que querem. E vivem em torno das suas próprias satisfações, da sua própria felicidade. O que as pessoas mais procuram, de fato, é se satisfazer. É que as coisas concordem para o seu bem prazer, para a sua felicidade e a sua alegria. Por mais pequena que seja. Mas o que as pessoas estão procurando é satisfazer a si próprias. E indo na contramão de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Hoje eu gostaria de falar sobre o discurso de Estevão, que antecedeu o seu martírio. Estevão foi um dos 7 diáconos que foram escolhidos para servir as viúvas dos helenistas, dos crentes que vieram da dispersão, estavam em Jerusalém, agora formando uma nova comunidade, e os apóstolos atarefados na pregação do Evangelho, se viu agora, diante de tanto serviço, além de se esmerar na palavra, tinha que servir agora, porque havia reclamação na igreja, dizendo que as viúvas dos helenistas, a viúva dos judeus que cresceram fora de Jerusalém, estavam sofrendo discriminação. Porque o melhor era para os judeus de Jerusalém e o resto era para os de fora. Olha que coisa sutil, irmãos. A murmuração sempre esteve no meio da igreja, começando na igreja primitiva, e faz parte da essência da natureza humana pecadora. A palavra de Deus diz que naquele exato momento, os discípulos se reuniram e falaram, olha, não é certo que nós deixamos o ministério da oração e da palavra para servir. Achemos entre nós 7 irmãos capacitados, cheios do Espírito e aptos a servir. E Estevão foi um desses irmãos, que além do serviço ao próximo, ele também empregou-se no serviço da palavra, na distribuição da palavra, ele e Filipe. E como vimos no último sermão pregado, ele foi acusado de ir contra o templo e contra a lei, pelos sinedristas. Ele foi acusado de falar contra Moisés, aquele pelo qual recebeu toda a lei. E foi acusado de falar contra o templo, que para os judeus era a casa de Deus. Era a casa de Deus. E agora, eu não vou ler o texto, porque são 53 versículos, então eu vou pregar e vocês vão acompanhando à medida que eu vou pregando. E agora ele mostra para os sinedristas, ele mostra para aqueles irmãos, os libertos de Roma e outros, que aquilo que eles estavam pensando era totalmente errado, era totalmente equivocado.
Irmãos, olha que interessante quando eu falei sobre a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, quando ela não é uma visão perfeita, quando ela está eivada e condicionada por tudo aquilo que nós vivemos no mundo. Olhamos para as situações adversas, tanto na igreja quanto fora, e fazemos a nossa interpretação. Muitas vezes, interpretações antecipadas, de juízo antecipado e condenatório, de coisas, pessoas e situações. É por isso que eu sempre gosto de citar Provérbios 19, 20 e Salmos 4:4, quando fala que aquele que precipita peca. Ou irai-vos e não pecais, consultai no travesseiro o coração, sossegai. Porque todas as vezes que nós tomamos decisões precipitadas, ou seja, pela palavra trabalhada lá no hebraico, decisões tomadas por emoções, emocionais, na flor das emoções, você toma decisões erradas, você toma decisão de forma errada. É por isso que o salmista diz que você precisa colocar a cabeça no travesseiro e sossegar, para tomar as decisões ou para fazer o julgamento, se assim você pode fazer. Porque todas as vezes que nós tomamos decisões, falamos coisas, ponderamos coisas, sobre o efeito de comoção, seja qual for, raiva, tristeza, euforia, ansiedade, nós estaremos tomando decisões erradas. Primeiro porque nós esquecemos que nós somos seres espirituais. Não somos seres apenas carnais que precisamos resolver as coisas de imediato, da forma que a carne quer que nós resolvamos. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz do Espírito. Precisamos ponderar se aquela atitude, se aquela decisão é uma decisão levada por Deus e que vai trazer benefício não somente para mim, mas para o próximo. Porque toda decisão egoísta é uma decisão pecaminosa, irmãos. É uma decisão pecaminosa. E quantas decisões egoístas nós tomamos na vida? Quantas decisões egocêntricas tomamos na vida? E Estevão estava falando exatamente isso para os sinedristas, para aqueles que se levantaram, para os seus acusadores. Vocês estão enganados. Vocês estão cegos, vocês estão enxergando a realidade apenas com óculos que vocês querem ver, com as lentes que vocês foram moldados. E Estevão, ele traz a história da redenção em Cristo Jesus, desde o chamado de Abraão até Cristo, para que eles pudessem enxergar. E é evidente pelo desfecho da perícope, e vocês vão perceber, que aqueles homens agiram de fato pela carnalidade. Fecharam os ouvidos para a verdade absoluta em detrimento da mentira, do engano, irmãos. E eu quero trazer a proposta para a igreja, exatamente para que os irmãos possam entender, por meio dessa palavra, o quanto nós precisamos desvencilhar dessa visão de mundo secularista, dessa visão de mundo egocêntrica, egoísta, materialista e humanista, para viver aquilo que Deus tem para você, para que você possa viver aquilo que Deus realmente tem para a sua vida. Aquelas bênçãos que Deus tem para você. Porque se as nossas escamas não caírem dos nossos olhos, se de fato não enxergarmos as questões como realmente são, irmãos, nós vamos viver presos na religiosidade, numa fé legalista e carnal. E como igreja, irmãos, precisamos viver pela instrumentalidade do Espírito Santo, viver a ação do Espírito Santo de uma forma sobrenatural e de uma forma que todo cristão foi chamado para viver, para que a sua vida faça total diferença.
Total diferença. Para que a sua vida faça diferença no seu lar, no seu relacionamento conjugal. Para que o seu cônjuge sinta prazer no casamento. Para que os seus filhos sintam prazer no lar. Para que você sinta prazer no ambiente de trabalho. Para que o seu patrão sinta prazer nas funções exercidas por você. Para que o culto faça sentido. Para que a vontade de vir à igreja e cultuar a Deus faça sentido e te dê prazer. Porque o que nós percebemos de fato é que tudo tem perdido o prazer. As pessoas não têm mais prazer em vir à igreja. As pessoas não têm mais prazer em ouvir um sermão. As pessoas não têm prazer em louvar. As pessoas têm tornado cada vez mais apáticas e insensíveis à voz do Espírito Santo. E eu gostaria de ler aqui a primeira parte desse sermão. Apenas tem 22 páginas aqui, irmãos. Vai ser rapidinho. Estou brincando, irmãos. Vamos ser bem práticos. E a primeira parte do verso 1 até o verso 8, assim está escrito. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhes disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, foi habitar em Harã, e dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar-lhe de posse. Depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. E disse Deus: julgarei a nação da qual forem escravos. E depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque. E lhe deu aliança, assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. E de Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Irmãos, não podemos desconsiderar as pequenas coisas, não podemos desconsiderar que Deus age de forma totalmente diferente do que nós imaginamos. Quem era Abraão? Quem era Abraão? Filho de Terá, um idólatra, também idólatra, de Ur de Caldeus. Agora Deus chama esse homem para fazer dele uma nação. Agora Deus chama esse homem para ele deixar a sua casa, a sua parentela e a sua família. Porque Deus tem uma aliança e uma promessa para esse homem. Irmãos, e por meio de Abraão, Deus fez também aliança em Cristo Jesus comigo e com você. Somos filhos de Abraão, assim como também os nossos irmãos judeus. Porque fazemos parte de uma nova aliança em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Deus nos chamou para fazer parte desse povo seleto. Deus te chamou para fazer parte desse povo seleto. Um povo para ser amado, e um povo escolhido para ser amado por Deus. O que temos feito desse amor de Deus? O que essa verdade absoluta se tornou em meu coração e na sua vida? Apenas mais alguma coisa que sabemos na vida? Se tornou apenas mais uma mera realidade de que 2 e 2 são 4?
ou de que qualquer outra questão de física, matemática, português que nós conhecemos na vida, ou de questões profissionais? Qual a diferença da realidade de saber que você é um povo, faz parte de um povo, faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, você é um eleito, um escolhido por Deus, que você foi inserido nessa aliança que Deus fez com Abraão, onde a sua descendência seria incontáveis como as areias da praia, e incontável como as estrelas no céu. Ao olhar para esse pacto de Deus com Abraão, na qual eu e você foi inserido, que diferença essa verdade está fazendo hoje no seu coração? Será que nos tornamos insensíveis a essa verdade? Será que essa verdade não nos causa mais alegria, satisfação, gratidão, contentamento? Irmãos, quando Paulo diz que não podemos nos conformar com este mundo, com esse século, mas nos renovar, o quanto essa verdade de que somos também povo da aliança de Deus tem nos renovado, irmãos. Tem te feito, de fato, uma pessoa renovada, ou se renovar a cada dia, a cada manhã, e você fala: Senhor Deus, obrigado, porque eu sou também do seu povo. O Senhor fez uma aliança comigo. Eu sou um filho seu. Obrigado, Deus, porque nessa aliança que o Senhor fez, o Senhor me incluiu. Que diferença isso tem feito na sua vida, meu irmão e minha irmã? Que diferença isso faz? Será que isso se tornou mais uma mera coisa, mais uma mera questão na sua vida? E foi essa a atenção que Estevão chama dos sinedristas. Vocês estão fazendo das coisas de Deus. Vocês estão fazendo de verdades absolutas, verdades relativas. Mentiras. Vocês estão pegando agora a ação de Deus por meio de Abraão e desconsiderando a essência principal dessa verdade. E quanto nós não transformamos a verdade de Deus em mentira, irmãos. Quando nós valorizamos mais as coisas, quando nós damos mais valor, como esses sinedristas estavam dando na lei, não entendendo que em Cristo se cumpriu toda a lei, dando mais valor no templo, e não entendendo que todos os seus irmãos, como Estevão, como Jesus, e como todos os discípulos e toda a igreja perseguida, também fazia parte da aliança. E agora eles estavam matando seus próprios irmãos em detrimento de uma fé cega, de uma religiosidade cega. E quantas vezes ferimos um irmão? Quantas vezes ferimos o irmão próximo a nós? Quantas vezes ferimos o nosso irmão, que também faz parte da aliança, por não entender isso? Por ele ser alvo do nosso amor, mais do que amamos as coisas, mais do que amamos os nossos bens. Se é que alguém aqui ama seus bens, que eu acho que ninguém aqui ama seus bens. Acho que ninguém aqui ama seu carro, ninguém ama aqui sua casa, ninguém aqui ama seu dinheiro. Porque aqui tem cristãos verdadeiros e que colocam as coisas no seu devido lugar. E é exatamente isso, a atenção que Estevão está trazendo agora nos sinedristas. Vocês estão olhando para o templo. Vocês estão olhando para algo que já foi cumprido em Cristo. Há uma lei que ninguém deu conta de cumprir. Ninguém de vocês deu conta de cumprir. Deus chamou um idólatra, Deus chamou Abraão em Ur de Caldeus para fazer dele uma nação, onde todos nós fazíamos parte dessa aliança. Agora vocês estão perseguindo seus próprios irmãos, vocês estão errados. Vocês estão errados.
E aí, irmãos, ele passa para o segundo tópico, quando ele fala dos patriarcas e de José, aonde ele, de fato, revela o poder do ódio e a graça de Deus. O poder do ódio da humanidade caída, o poder do ódio daqueles que são legalistas e religiosos, e a graça de Deus em transformar o mal em bênção. Quando ele fala do verso 9 em diante, até o 20, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e os livrou de todas as aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não acharam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecido de Faraó, a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Irmãos, agora Estevão usa a figura de José. Usa a figura daquele irmão que foi alvo de inveja, aquele irmão que foi alvo de ciúmes, alvo de hostilidades dos seus outros irmãos, que aqui ele chama de patriarcas. E nós sabemos muito bem o que eles fizeram por meio do ódio, por meio da vaidade, por meio do egoísmo, o mal que eles fizeram a José. Estevão, a relatar essa situação de José, ele fala: olha, Deus não abandonou José e Deus tinha um plano para José. Deus tinha um plano para José. Tanto é que no final de Gênesis, no capítulo 50, ou no 49, não me lembro agora, os irmãos de José, com medo de sofrer uma vingança de José, mentiram falando que o seu pai tinha falado para eles não intentarem mal contra eles, por causa do que eles fizeram. E José fala: olha, não tenham medo, não temam, porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Tudo aquilo que vocês, todo o ódio lançado, toda a raiva, toda ação maligna, Deus transformou em bênção. Tanto é que nós sabemos a história, que todo o povo de José, os familiares de José, a família, 75 pessoas foram salvas da grande fome que a ocasionou naquela época. Irmãos, o que Estevão estava falando, olha para José, olha para os patriarcas, que essa situação lhes sirvam de lição.
o que os irmãos de José fizeram por inveja, o que os irmãos de José fizeram por ciúme, por meio do ódio. Não repita a mesma bobeira, não repita a mesma situação. Não faça a mesma coisa. Não veja a situação de forma tão carnal, tão legalista e tão egoísta que vocês estão vendo. Porque os sinedristas, irmãos, com a intenção, com a fala de preservar o templo ou preservar a lei de Moisés, eles estavam de fato destruindo, tentando destruir a verdadeira igreja, tentando obstruir o avanço do evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos que não conseguiram, porque cada um que eles matavam, se convertiam mais outros. Tanto é que quando Estevão caiu morto aos pés de Paulo, logo depois Paulo converteu, e quantos não se converteram por meio de Paulo? Quantos não se converteram, irmãos? Estevão estava dizendo aqui claramente, vocês precisam enxergar, além da sua lente, além da sua cosmovisão, da sua visão de mundo, vocês precisam enxergar, abrir os olhos espirituais. A mesma acusação que fizeram contra Cristo, fizeram contra Estevão. E Estevão estava dizendo, olha, esse templo não passa de parede. Esse templo não passa de pedra sobre pedra. Deus não se restringe a um lugar. Deus não se restringe a uma caixa, a uma construção feita por mãos de homens. Deus não se restringe a isso. Deus não se restringe a um templo. Deus, ele é tão imenso, tão grande, que ele não fica preso nisso. E é o que Estevão estava falando, exatamente isso. Eles estavam querendo condicionar Deus à sua fé e à sua religião, ao seu modo de pensar. Porque pelo simples fato de Estevão falar sobre o templo, ele foi alvo de hostilidade, de ódio, de raiva. E nós, irmãos, estamos também sujeitos a ocorrer no mesmo erro dos sinedristas. O quanto nós podemos também atacar irmãos por meio de comoção, de emoção, de raiva, de chateamento, de tristeza, de euforia, por causa de coisas tão simples e materiais. Deixar de ver a profundidade das coisas espirituais de Deus e preferimos danificar corações, assim como os sinedristas estavam fazendo aqui, perseguindo os cristãos, porque já viam que não se encaixavam mais naquela religião, viam que não se encaixava mais naquela fé, via que não se encaixava mais naquele estilo de adoração, porque de fato Cristo os libertou. E se Cristo os libertou, verdadeiramente são livres, não há mais coisas que prendem. Eu não estou preso mais a um templo, eu não estou preso mais em 4 paredes, eu não estou preso mais nisso aqui. Isso aqui é apenas usado por Deus para trazer para mim a graça de viver em comunidade, de amar ao próximo aqui. É isso que nós sentimos falta nessa pandemia, quando os cultos estavam sendo 100% transmitidos. O quanto nós sentimos falta de estar junto, o quanto nós sentimos falta de ver crianças correndo, o quanto nós sentimos falta de um abraço, de um pegar na mão.
Ontem, aqui na reunião dos idosos, eu citei algo que eu ouvi de uma professora do ensino fundamental na prefeitura. Ela disse que deu um intervalo e sentiu falta de 2 crianças de 5 anos que não saiu para o intervalo. E ela começou a procurar essas crianças, 2 menininhas de 5 anos, 5, 6 anos. E ela procurava e quando viu, elas 2 estavam debaixo da mesa dela, abraçadinha. Aí ela olhou assim, o que vocês 2 estão fazendo aí? Ah, nós estamos abraçadas. Porque aqui o coronavírus não vê a gente estava com vontade de se abraçar. E ela se emocionou porque o que aquelas crianças estavam expressando através daquele sentimento era o desejo de muita gente. É o desejo de muita gente hoje em poder terminar o culto, voltar a tomar o suquinho que o Valdir faz, né, de comer aquela petinha, o biscoitinho, de conversar na porta da igreja, de pegar na mão, de abraçar. O quanto fomos privados disso, irmãos. O quanto fomos privados. Em uma realidade em que nós nos entregamos ao egoísmo, ao ódio, em atacar, em ser usados para atacar o corpo de Cristo, os nossos irmãos, agora nos submeter em amor, em suportar um ao outro, é entender que templo, casa de Deus, somos nós. Casa de Deus é você. Você é templo. E o que eu tenho que cuidar é de você. Eu tenho que zelar por você. Não apenas como figura de pastor. Não. Porque dentro da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, você também é um sacerdote e você precisa zelar pelo seu próximo. Você precisa zelar pela sua esposa. A sua esposa precisa zelar por você. Você zelar pelos seus filhos. E ensinar seus filhos que eles precisam zelar de vocês e zelar do próximo. Porque todos nós somos templos do Espírito Santo. E nós não podemos agredir esse templo. Nós não podemos depredar esse templo que não pode ser depedrado, esse templo que não pode ser riscado. É esse templo que nós devemos olhar e ter zelo. E é isso que Estevão estava falando para eles. Vocês estão com foco errado. Vocês estão defendendo tijolos, vocês estão defendendo parede, vocês estão defendendo uma fé morta. Agora, na nova aliança em Cristo Jesus, vocês estão depredando o verdadeiro templo de Deus, a verdadeira casa de Deus. Aonde está o nosso amor, irmãos? Aonde está o seu amor? Aonde está o seu amor? O que tem poder de roubar a sua paz? O que tem poder de furtar a alegria de Deus no seu coração? A quem você tem dado poder para tirar você do sério? Fazer com que você perca o controle e tome atitudes que envergonhem a Deus e deprede ou danifique, por assim melhor dizer, o verdadeiro templo de Deus. O quanto nós machucamos pessoas, o quanto nós ferimos pessoas, o quanto nós ferimos o próximo, o quanto queremos de fato fazer aquilo que os patriarcas fizeram com José, com os nossos irmãos, por ciúmes e por inveja, ou por ter inversão de valores. Porque é exatamente isso que o humanista prega, que o mundo materialista e o capitalismo prega para nós, que nós devemos amar as coisas e usar as pessoas. E quantas coisas estão sendo amadas e quantas pessoas estão sendo usadas, irmãos? Se simplesmente nós
podemos abraçar, assim como aquelas duas crianças estavam abraçadas debaixo da mesa da professora, para que o coronavírus não visse. É esse sentimento puro, verdadeiro, singelo, inocente das crianças que nós precisamos cultivar por meio de uma vida espiritual, irmãos. Por meio de uma vida espiritual. Irmãos, mas aqui também ele cita a figura de Moisés como o libertador do povo, como aquele que Deus usou para libertar o povo, para trazer o povo para Deus, para a preservação. O que Estevão faz aqui, irmãos, eu quero resumir logo. O que Estevão faz aqui é trazer que aquelas pessoas essenciais para a fé da religião judaica, para eles, tanto Abraão, quanto José, quanto os patriarcas, quanto Moisés, quanto Davi, Salomão, que construiu o templo, não passava apenas de figuras que apontavam para Cristo Jesus. O tabernáculo apontava para Cristo, o templo apontava para Cristo, os patriarcas apontavam para Cristo. E tudo aquilo que foi feito por meio da história da redenção, revelando a Cristo, agora foi concluído de fato. E os sinetristas não enxergavam isso, irmãos. O que eu quero dizer, o que de fato Estevão disse em seu sermão, segundo mais importante sermão do Novo Testamento, segundo alguns comentaristas, e John Stott é um deles. É de fato o quanto cego estamos por uma fé falsa, por meio de uma fé falsa e de uma religiosidade morta. O quanto nós estamos cegos por meio de lentes escuras que a vida nos colocou desde crianças. E o quanto precisamos desvencilhar dessas lentes que nos cegam para enxergar a realidade de Cristo em nós, por meio de nós, e o que Ele quer fazer na sua verdadeira igreja, através do seu verdadeiro povo. E que nós não podemos ficar presos às coisas circunstanciais dessa vida, às coisas perecíveis dessa vida. E o quanto nós devemos valorizar e investir nesse amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque sabemos que as demais coisas, de fato, nos serão acrescentadas. E nos foi acrescentada por meio de Cristo Jesus. Nos foi dada. Revelada por meio de Abraão, Isaque, Jacó, José, patriarcas, tabernáculo, Davi, Salomão, e concluída em Cristo Jesus. Para que nós verdadeiramente fôssemos livres e libertos de todo jugo dolorido, de todo fardo pesado. Precisamos desvencilhar de tudo isso, irmãos. Desvencilhar de tudo isso. E aí, irmãos, nós vamos de fato viver para a glória de Deus. Nós vamos de fato viver com um coração liberal, não no sentido teológico da palavra, mas um coração livre de todas as amarras que o mundo tem colocado, por meio das suas lutas, adversidades, de sabores, da sua vivência, do seu contexto, das suas ilusões e desilusões com este mundo. Porque quantas vezes você foi humilhado por não entender isso? Quantas vezes você sofreu desilusões porque criou falsas ilusões de pessoas, circunstâncias? Porque quantas vezes, por não valorizar o mundo espiritual,
em detrimento do material. Você tem sofrido por ser machucado muitas e muitas vezes por pessoas que também estão cegas espiritualmente, na religiosidade, porque não entende que Deus está além de uma religião. Deus está muito, muito, muito além de 4 paredes, templos feitos por mãos humanas, e que o importante agora, o importante é o próximo. O importante é amar a Deus e amar o próximo. O importante é preservar o templo de Deus na vida do outro. Amar o outro, cuidar do outro, zelar pelo outro. Precisamos disso, irmãos. Eu sei que Deus sabe da sua dor. Deus sabe. Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe o que você tem sentido. E muitas vezes nós deixamos de ser usados por Deus na vida do outro, para cuidar do outro. Porque estamos na mesma ação e no mesmo sentimento dos sinedristas. Porque o nosso coração está nas coisas materiais. Está nas coisas materiais. E se nós amarmos a Deus e amarmos o próximo, irmãos, com toda a verdade, com toda a sinceridade, com toda a força do nosso coração, as coisas vão fluir de uma certa forma. E numa harmonia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Ele é Deus. E nosso Deus, Ele não é Deus de quê? De confusão. E aí, irmãos, nós vamos de fato viver a vida que o Espírito, Deus tem para nós por meio do Espírito. E a harmonia, a paz, a alegria e a felicidade vai reinar em nossa comunidade, no meio do povo de Deus. E tudo vai fazer sentido. A sua fé vai fazer sentido. Seu casamento vai fazer sentido. A sua vida profissional vai fazer sentido. E toda a confusão que está no seu coração, e todo o dissabor, ou falta de prazer que você tem vivido, ou apatia que você tem vivido, vai te deixar. E você vai ter esse contentamento de novo. Porque as coisas voltaram aos seus devidos lugares. E as lentes escuras que faziam você ler o mundo de forma obscura, cairão por terra. E você vai enxergar a verdade absoluta, que está acima das suas verdades, que são mentiras, enganosas. Essa é a palavra de Deus, irmãos, para nós, essa noite. Viva a verdade de Deus, apenas a verdade de Deus. Coloque as suas verdades, entre aspas, debaixo da verdade de Deus. Prove-as, cada uma delas. O que for de Deus prevalecerá. O que não for de Deus não permanecerá. Palavra de Deus para o seu coração e para a sua vida. Tenha paz, tenha alegria e tenha contentamento.